Renato Gaúcho toma decisão e surpreende a todos. Eu vou trazer notícias importantíssimas sobre o jogo de amanhã contra o Audax Italiano em São Januário. Vamos falar também sobre 45 milhões. Muita treta, hein? Vamos trazer detalhes sobre essa questão que poderia ser o patrocínio no futebol do Vasco. E começar a falar exatamente sobre isso. O técnico Renato Portaluppi definiu. E parece que o Vasco vai com time reserva para encarar o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. E isso pode gerar uma polêmica muito grande, né? Apesar de eu achar que o time reserva do Vasco vencerá o Audax Italiano em São Januário. O time do Audax Italiano quis assistir alguns jogos. Perdi um tempo, né, analisando ali essa equipe, mas confesso para vocês, é uma equipe muito fraca do campeonato chileno, tá? Muito fraca de verdade. O Vasco tem grandes chances, né, de construir um resultado com os garotos, com o time reserva, eu concordo com isso. Agora, surpreende, né, porque já tivemos um período de descanso, né? Os jogadores não foram para a Argentina, ficaram treinando. Foram para Belém do Pará, enfrentar o Remo, empate, jogo desgastante. Mas é uma viagem ali no mesmo dia que acabou o jogo. O Vasco volta ao Rio, trabalha e vai com o time reserva de novo. Mais uma semana livre, mais uma semana de trabalho para os jogadores titulares, se assim for, né? Então a gente vai ter aí mais uma pressão para o jogo contra o São Paulo, porque eu vejo benefício em poupar os jogadores em alguns momentos, né? Principalmente nesse calendário apertado com logísticas pesadas. Eu até vejo, mas vou fazer uma pergunta aqui sincera. Você realmente acha que o Vasco deva deixar a Sul-Americana de lado? Você realmente acha isso? Que o Vasco tem que abandonar a Sul-Americana ou não priorizar? Porque é uma competição de nível internacional, de exposição internacional, com alta rentabilidade, né? Se for passando de fases, e outra, né? O Vasco precisa ganhar um título, mesmo que o time seja limitado. Se você tem uma projeção de reforços impactantes no meio do ano, impulsionados por uma venda da SAF ou até mesmo de um novo investidor, porque até hoje não temos um patrocinador master, né? Até hoje estamos indo para o 5º mês sem patrocinador master. Isso claramente nos indica que existe muito próximo à venda da SAF, porque não faz sentido perder tantos milhões assim, né? Dentro de meio ano, né? Primeiro semestre praticamente quase indo embora sem patrocínio master. Eu vou falar assim, vou fazer uma conta aqui bem de padaria, tá? Só para a gente entender, papel de padaria. Vamos dizer que o Vasco receba 100 milhões por ano ou 120 milhões por ano, que é mais fácil. São 10 milhões por mês. O Vasco já teria perdido 50 milhões de reais sem o patrocínio master exposto na sua camisa. Só tem uma coisa que nos sinaliza para essa falta de patrocinador master: a venda da SAF do Vasco e o patrocinador ser uma empresa ligada ao novo investidor. Não tem outro jeito, nenhum clube do mundo iria ficar tanto tempo sem o patrocinador master, com perdas milionárias, né? Perdas muito grandes e pouca valorização, né, da sua marca, do seu maior outdoor, que é o espaço master na camisa, né, que tem uma alta rentabilidade, principalmente em clubes que disputam a Série A, disputam torneios internacionais como a Sul-Americana e tem calendário enxuto, né? Calendário cheio, que você está sempre na mídia, está sempre atuando, está sempre vamos dizer assim, no tradicional, na mídia tradicional, está sempre rodando. Então eu acho que só tem uma resposta para essa falta de patrocínio: a venda da SAF. Então, pensando na venda da SAF, a gente imagina em julho, né, a partir da segunda janela de transferências, né, do meio do ano, a gente ter um impacto muito maior do que a gente teve no início desse ano, né? Porque o Vasco perde Coutinho, Verratti e Rayan e faz uma reposição de Spinelli, Brenner e Inestrosa que não deu certo, né? Não vem dando certo e está muito longe de entregar o que Verratti, Rayan e Coutinho entregavam. Mesmo Coutinho em má fase entregava muito mais que o Marino, né? Mesmo Rayan em má fase entregava muito mais que o Brenner e que o Spinelli, mesmo com o Verratti. O Verratti em má fase era muito mais eficaz do que também esses três jogadores. Então a gente tem aí uma falha na reposição, né, que não deu certo. É óbvio que eram apostas, né, principalmente o Marino e o Spinelli. O Brenner já era um jogador um pouco mais pronto, mas você vê claramente que o atleta está em má fase, não está readaptado ao futebol brasileiro.
E a gente vê agora, né, uma janela do meio do ano um pouco mais impactante. Diante desse cenário, se você tem um impacto para essa próxima janela, não dá para abandonar uma competição que o Vasco pode chegar a um título, é a mais fácil, pode ser a mais longa, pode ser a mais desgastante, pode ser a que mais viaja, né, que tem destinos difíceis, mas é algo que a gente nem precisa discutir. Os jogos são mais fáceis. Barraca Central, time muito fraco. Audax Italiano, mais fraco ainda. E a gente tem o Olímpia, que é um time um pouco melhor lá no Paraguai, mas um investimento de 1/3 do que o Vasco gasta todos os meses. Então, é algo que a gente precisa entender, porque o torcedor quer gritar é campeão e parece que a Copa Sul-Americana, né, é o caminho mais curto, tá? E mais fácil. Curto em questão de competitividade, porque curto a Copa do Brasil é mais. Só que na Copa do Brasil a gente enfrenta clubes com investimentos maiores que o Vasco. Na Sul-Americana a gente só enfrenta clubes com investimentos menores. Então a gente precisa falar um pouco sobre isso futuramente pós-janela. Então não é interessante o Vasco ser eliminado na fase de grupos. O técnico Renato Portaluppi vai ter que fazer um equilíbrio acerca disso. Mas eu acredito muito que com esse time reserva o Vasco vá conseguir os pontos, tá? Olha só, uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o Léo Jardim deve ir para o jogo, tá? O Fusato não deve ser o goleiro nesse jogo, nessa partida, e o Léo Jardim como titular, o restante deve repetir, né? A equipe que entrou contra o Barraca Central. Vamos estar apurando aqui, parece que o laudo, né, dos jogadores que atuaram em Belém do Pará saiu, né, da fisiologia e foi detectado ali momentos de estresse musculares, podendo ter aí muitos jogadores sendo poupados, né? Vamos observar esse cenário, porque é muito importante, na minha opinião, a Copa Sul-Americana. Eu não consigo dispensar, eu sei que o Vasco tem que priorizar o brasileiro, mas olhando uma janela muito próxima ali, se o Vasco conseguir ter um impacto nessa janela, a gente vai conseguir ter elenco para buscar a Sul-Americana sim, e o brasileiro ficar mais tranquilo. Pensando na janela, não hoje. Hoje está difícil. Olha só, eu quero falar para vocês o seguinte, uma situação polêmica. É isso mesmo, 45 milhões de reais. Patrocínio que poderia chegar no Vasco? Bom, é o que falou o Pedro Ortega, ex-gestor do basquete e do futsal do Vasco. Já quero começar falando isso daqui, é o seguinte, eu tenho algumas diferenças ali nas falas do Ortega, tá? Obviamente o Vasco do basquete, quando estava com o Ortega, estava milhões de vezes melhor do que agora, tá? Comandado pelo vice-presidente de esportes, o Cassiano, né? Tava milhões de vezes melhor que o Ortega. Só que tem algumas coisas que o Ortega precisa entender, como treinar no futsal 2 vezes na semana e tal. O Ortega é um gestor, ele não pode estar ali. Ah, mas o patrocínio... Não, mas não existe isso. Patrocínio... O Vasco não é um playground, né? O Vasco não é algo que tem que ser explorado pessoalmente. Não tem que jogar. Gestor tem que fazer gestão. Então eu acho que aí é um ponto de um erro muito grave. Segundo, o resto ele está completamente certo. E aí ele ainda fala do futebol, né? Ele ainda fala do futebol. O basquete que está prestes a ser rebaixado no jogo contra o Flamengo, né? Pelo NBB. E ele fala sobre um possível patrocinador de 45 milhões no futebol. Olha só, preste atenção. Aí querer me expulsar do futsal, porque eu treinava 2 vezes, não 4, sendo que eu colocava o dinheiro lá, não do meu bolso, mas eu arrumava os patrocinadores para fazer. Tá? Então eu vou lembrar outra situação que saiu, para quem não sabe, que eu estava tentando fechar um patrocínio pro Vasco de 45 milhões de reais por ano pro futebol. Eu já coloquei 2 patrocínios de futebol, né, que veio do oriundo do basquete e tá no futebol. E eu ia colocar mais um de 45 milhões por ano. Tentaram me tirar do negócio, que o patrocínio chegou a cair, mano. Que a galera falou, não, só fecha através dele. Então, cara... A gente sabe que alguns patrocinadores, né, do basquete migraram também para o futebol em alguns momentos. Né? Até a R10, né, Score, migrou para o futebol. E a gente sabe muito bem que o Vasco hoje carece financeiramente, né? Mas vamos ver como que vai proceder toda essa questão, se o Vasco vai responder. Eu acho que o Vasco poderia responder, né, essa fala, até mesmo outras ditas pelo Ortega, para a gente entender um pouco mais essa situação. E, de fato, na época do Ortega, estava infinitamente melhor, tá? Infinitamente melhor, essa é a palavra, do que agora, né? O Vasco sendo envergonhado nos outros esportes. Apesar do futebol ser o ápice do... Eu concordo, mas fazer o que fizeram com o Vasco, né, sob o comando aí do Eduardo Cassiano, é algo que não podemos aceitar. E eu espero que o presidente Pedrinho afaste quem tiver que afastar
nesse momento e a política não pese, né? A política não seja um peso nesse momento que o Vasco vem vivendo nos outros esportes. Agradeço aqui a sua presença, peço para você deixar o like, correr lá nos comentários e deixar a sua opinião. Um abraço, daqui a pouco eu volto com mais informações.